Esta aula foi elaborada de forma que o aprendizado seja sequencial, fácil e prático. O conteúdo explica a essência de banco de dados, abordando a teoria acadêmica e a prática profissional. Isso permite que, no futuro, você tenha conhecimento suficiente para se preparar para concursos, se especializar em banco de dados ou seguir a carreira acadêmica. Os capítulos destas aulas foram cuidadosamente elaborados, mostrando as características de bancos de dados atuais do mercado. Ele não foi gravado especificamente para o público que deseja trabalhar diretamente com banco de dados, e sim para profissionais de todas as áreas que queiram compreender a criação e funcionamento do banco para programar ou fazer a análise do sistema. Os profissionais que pretendem ser administradores de banco de dados e também gestores, que tomam decisões sobre o futuro da empresa utilizando ferramentas atuais, encontrarão seu espaço no conteúdo destas aulas. Espero que estas aulas sejam úteis para estimular a você sobre o tema e desta forma despertar o interesse em desbravar as técnicas dos bancos de dados. Desejo a você muita diversão nesta aulas. Banco de dados é a estrutura utilizada para armazenar dados que precisam ser recuperados posteriormente por algum motivo, necessidade específica. Por exemplo, quando é necessário armazenar um cadastro de clientes ou até mesmo uma agenda telefônica. Pode-se utilizar um caderno ou uma agenda em papel preparada. Para isso, quando se utiliza uma quantidade pequena de dados, é fácil recuperá-los e mesmo alterá-los, mas tudo ainda deve ser feito de modo manual. Com a automatização causada pela utilização de computadores, tornou-se necessária a mudança da forma de trabalhar com o armazenamento dos dados. Professor Sebastian, objetivos de aprendizagem são: 1. Definir bancos de dados. 2. Mostrar seus principais conceitos. 3. Apresentar seus principais tipos e estruturas. Isso mesmo, Carol. Segundo o Date, 2000, sistema de banco de dados é basicamente um sistema computadorizado de armazenamento de registros, ou seja, um sistema cujo propósito é armazenar informações e permitir ao usuário buscar e atualizar as informações quando solicitado. Elmarie Navat, 2013, definem banco de dados como uma coleção de dados relacionados, em que dados indicam fatos conhecidos que podem ser registrados e apresentam significado implícito. Bancos de dados precisam de um equipamento onde os dados possam ser armazenados e posteriormente recuperados. Esses dados podem ser definidos como qualquer tipo de estrutura que precisa ser armazenada inicialmente. Os dados eram apenas letras e números, por exemplo, nome, endereço, telefone, salário. Hoje em dia são armazenadas também voz e imagens. Inicialmente bancos de dados foram criados para serem utilizados em instituições financeiras e, principalmente, pelas Forças Armadas, que tinham o objetivo de armazenar grande quantidade de dados que depois pudessem ser recuperados. Com a evolução dos computadores de grande porte, mainframes para os computadores pessoais, personal computers PC, passaram a existir bancos de dados de pequeno e médio porte, que são utilizados em empresas de menor porte. Bancos de dados são formados pelo hardware, que é a parte física em que os dados estão armazenados, e pelo software, que gerencia os dados. Atualmente, há equipamentos como celulares e tablets com grande capacidade de armazenamento que também utilizam recursos de bancos de dados. Existem vários modelos de sistema de banco de dados, caracterizando-se por um conjunto de discos, em que se pode executar várias operações, como recuperar dados, inserir dados, remover dados, alterar dados, transferir dados para outros dispositivos, como pendrives ou outros discos, eliminar dados que não são mais necessários, copiar dados, manter a segurança das informações que estão armazenadas, executar a manutenção física e lógica dos dados que estão armazenados. Outro ponto que deve ser observado é a diferença de nomenclatura. Por exemplo, banco de dados é qualquer estrutura que armazena os dados. Mas também temos os sistemas gerenciadores de banco de dados, SGBD, e os sistemas de banco de dados, SBD. Professor, qual é a diferença? Carol, esse é um assunto para a próxima aula. Pessoal, fiquem com Deus e até a mais. Fui.